Em novembro de 2016, defendemos a tese de doutoramento na Universidade de Montreal sobre as representações de Santo António na azulejaria portuguesa dos séculos XVII e XVIII. Esse trabalho viria depois a ser galardoado com o Prémio Investigação em História da Arte SOS Azulejo 2016. No entanto, até o momento presente, não foi possível proceder à sua publicação. Dado o interesse da divulgação dos resultados dessa investigação de 6 anos, servimos deste meio para permitir a sua divulgação. Neste primeiro programa, vamos apresentar as cenas ligadas à vida de Santo António. Cerca de 1209, o jovem Fernando Martins, para alguns Fernando Bulhões, o futuro Santo António, entra no mosteiro de São Vicente de Fora dos Monges Agostinhos de Lisboa e 2 anos mais tarde no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra para se tornar monge dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho. A vida relativamente faustosa do mosteiro de Santa Cruz não era apreciada pelo santo. A vida pobre e humilde dos franciscanos, que frequentemente vinham pedir esmola ao convento, atraía-o muito mais. Cerca de 1219, ainda no convento de Santa Cruz de Coimbra, o jovem Fernando Martins deve possivelmente ter estado em contacto com os 5 missionários franciscanos que serão mortos em Marrocos a 16 de janeiro de 1220. Os seus restos mortais foram enviados para Portugal e depositados no claustro do Mosteiro de Santa Cruz em dezembro desse ano. Este tema foi objeto de um desenho de Thomas Scheffler, sendo reproduzido em gravura por Martin Engelbrecht. O primeiro plano desta gravura serviu de fonte ao painel de São Francisco do Conde, que estamos a ver, bem como a um outro painel sobre o mesmo assunto que existe na Biblioteca Municipal de Estremoz. Fernando, na sequência do massacre dos mártires de Marrocos, vai pedir a sua integração no seio dos franciscanos. Toma o hábito em 1220 e adota o nome de António em honra do patrono do seu novo convento, Santo António dos Olivais. Este painel de Penela constitui um bom exemplo da ingenuidade técnica dos pintores de azulejos de Coimbra. Notemos, no entanto, o cuidado que foi posto na expressão dos sentimentos dos personagens. Este modelo de composição encontra-se, por exemplo, neste painel de Santo António dos Olivais, que tem a composição invertida, neste de Penela, igualmente com a composição invertida, e igualmente em Verri de Montemor o Velho. António é frequentemente representado ajoelhado aos pés do superior franciscano que lhe dá a bênção. Foi assim que a cena foi representada por António Minelli no célebre alto relevo da Capela de Santo António da Basílica de Pádua. O painel de São Francisco do Conde mostra o santo vestido com o hábito franciscano, recebendo a bênção do seu novo superior. A cena é testemunhada por outros frades da ordem. O pintor André Gonçalves utilizou um modelo semelhante para o quadro que fez para o convento da Madre de Deus. Em todas estas obras, a cena passa-se no seio dos franciscanos e os frades agostinhos não estão presentes. Em contrapartida, nos painéis feitos em Coimbra, bem como na tela de Pascoal Parente, de Santo António dos Olivais, figuram elementos das duas ordens. Supomos que tal se deverá ao facto da cena ter tido lugar nesta cidade e de se ter pretendido intencionalmente sublinhar a presença dos agostinhos no momento da integração de António nos franciscanos. Durante o outono de 1220, o santo embarca para Marrocos com 2 objetivos: pregar a fé e converter-se em mártir, seguindo o exemplo dos mártires de Marrocos. Os primeiros geógrafos não fazem qualquer referência à existência de acompanhantes. Wadding afirma que seria acompanhado por Filipe, um jovem laico originário de Castela, mas Fernando Félix Lopes considera que seria o irmão Leão de Lisboa. O painel da Capela de Santo António do Val mostra o santo com o companheiro preparando-se para embarcar num pequeno batel que o conduziria a um veleiro ancorado ao longe. Repare-se no anacronismo, pois este modelo de veleiro não existia no século XIII. A doença impede Santo António de se dedicar à ação missionária desde a sua chegada a Marrocos. Decide então regressar a Portugal na primavera de 1221. No entanto, o naufrágio desvia a rota do seu barco para a Sicília e é recolhido no convento de Messina. Uma gravura de Engelbrecht mostra em primeiro plano, ao lado do santo, um jovem e atrás deles o veleiro que o conduziu à terra. Esta gravura serviu de modelo para os painéis de Igaraçu, no Brasil, bem como para o painel de Vila Seca, em Condeixa Nova.
O painel de São Francisco do Conde segue tão bem este modelo. Reparemos agora neste detalhe. Na gravura de Engelbrecht, um dos marinheiros tem um chapéu com uma pena. Porém, no painel de São Francisco do Conde, o marinheiro foi transformado num índio, o que é verdadeiramente extraordinário porque o painel, embora colocado no Brasil, foi criado em Portugal. Será uma pescadela de olho ao encomendador? Santo António parte de Messina para Assis, onde encontra pela primeira vez São Francisco durante a reunião do Capítulo Geral da Ordem em maio de 1221. Esse encontro terá tido um forte impacto no santo português, segundo os biógrafos do século XVIII. Este painel de Aveiro que estamos a ver mostra os dois santos cumprimentando-se. Depois de ter assistido ao capítulo da Ordem em Assis, Santo António pede a Frei Graciano que o leve para a Romanha, província franciscana que ele dirigia, e aí permanece no convento de Monte Paulo entre 1221 e 1222. O único painel que encontramos sobre este assunto encontra-se no redondo. Notemos aqui uma característica rara, a inscrição em latim sobre o tema da cena. No centro da composição vemos a aparição do Menino Jesus, cena que não ocorreu neste local nem nesta altura. Em 1222, António surpreende todos pelos seus conhecimentos teológicos, graças a um sermão que faz em Forli. É então concedida autorização para pregar na região da Emília-Romanha. Santo António possuía, segundo todos os seus biógrafos, uma extraordinária capacidade de comunicação e os seus sermões arrastavam vastos auditórios. Este painel de Viseu mostra claramente o poder da palavra do santo, capaz de atrair multidões e de converter os hereges. A cena do painel de Penedo é mais estática. A atenção do grupo que está de pé no plano de fundo contrasta com as pessoas que gesticulam em primeiro plano. Julgamos que a gravura de Martin Engelbrecht sobre o milagre da bilocação, que agora estamos a ver, tenha sido a fonte de inspiração de três painéis em que o santo prega no púlpito. Este da Biblioteca de Estremoz, o seguinte de Vila Seca, com Deixa Nova, e finalmente, repare neste painel da Quinta do Pátio d'Água Montijo, cuja estrutura é de forma invertida. Julgamos que o painel da Quinta da Flamenga em Vila Franca de Xira apresenta provavelmente esta cena, mas infelizmente está incompleto, pois foi cortado com a instalação de um púlpito. Incluímos, igualmente, o painel de Vila Verde dos Francos, Alenquer, que mostra o santo a conversar com um grupo de hereges. Tanto na Itália como no resto da Europa, esta cena está frequentemente associada a acontecimentos milagrosos produzidos durante o sermão, intervenção do demónio que faz cair o santo do púlpito ou que distrai o auditório, ou então sermões sobre a chuva, frente ao Papa ou em cima de uma nogueira. A fama de Santo António propaga-se, o que leva São Francisco a convidá-lo a ensinar teologia. Santo António torna-se assim o primeiro professor franciscano de teologia. Ensinou em Bolonha, na Itália, e depois em Montpellier e em Toulouse. Observe agora esta gravura de Engelbrecht. Ela apresenta em primeiro plano este episódio e ao fundo dois milagres, o sermão do santo sob a chuva e ao centro quando o demónio provoca a queda do santo do púlpito sem que haja feridos. Esta gravura influenciou vários painéis como este de Igaraçu, no Brasil, ou então este de Vila Seca, na zona de Condeixa Nova, e ainda o de Viseu, na Igreja dos Terceiros, bem como o que se encontra na Capela de Santo António da Quinta do Pátio de Água, no Montijo. Julgamos que a mesma gravura inspirou igualmente as representações pictóricas das abóbadas de João Pessoa, de Igaraçu e do convento de Santo António do Rio de Janeiro, todas elas no Brasil. É possível que essa gravura alemã tenha sido influenciada pelo modelo que encontramos na arte italiana do século XVII. Começa então a vida nómada de António. Entre 1224 e 1227 viaja pelo sul da França, onde o catarismo constituía cada vez mais uma ameaça. Os cátaros, ou albigenses,
contestavam vivamente o poder e a riqueza crescentes da Igreja, bem como a hierarquização do poder eclesiástico. Durante um sínodo que teve lugar em Bruges, Frei António terá tido a coragem de criticar duramente um arcebispo, Sully, o arcebispo de Bruges. Tratar-se-á provavelmente de uma crítica à avareza do clero. Estamos agora a ver uma gravura de Engelbrecht sobre um milagre de bilocação do santo, em que ele para o sermão que fazia na igreja de São Pedro de Limoges para ir cantar um salmo no coro do seu convento. Julgamos que esta gravura alemã estará na base do painel de redondo. A mesma gravura de Engelbrecht poderá estar também na origem do painel de São Francisco do Conde, no Brasil. Há um outro painel desta cena, mais antigo e com uma composição menos elaborada, que se encontra no convento de Santo António dos Olivais. Supomos que este painel que se encontra na capela do cemitério de Santarém também apresenta a mesma cena. A composição deste painel do antigo convento de Santo António de Faro assemelha-se à utilizada normalmente para a estigmatização de São Francisco, tal como encontramos, por exemplo, em Cachoeira, na Bahia. Esperemos que tenha gostado deste primeiro programa. Se nos quiser contactar, pois pode nos escrever através do nosso mail. E por outro lado, se quiser obter informações mais detalhadas, pode consultar o texto da nossa tese em francês na página web que neste momento vê em rodapé. Até o nosso próximo programa.